Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma análise aqui das redes sociais. Meu nome é Débora Ferreira e hoje eu vou analisar o Instagram do Instituto Selma Jonas de Amigos da Arte. Quem pediu para que eu analisasse foi a própria Selma. A instituição fica em São Paulo, ok? E vamos analisar aí as redes sociais. Deixa eu colocar aqui o nome do projeto certinho, porque como vocês sabem, eu gosto sempre de estar no Instagram. Mas, porém, todavia, a gente normalmente procura as pessoas pelo o Google, né? Então, vamos que vamos. Aqui eu vou botar aqui, bonitinho, nome do projeto, Instituto Selma Jonas de Selma Jonas de amigos da arte. Então, acredito que já tenha aparecido aqui, ó, Instituto Selma Jonas, ó, tá no mapa das OSC, que legal. Aqui tem um Instagram, um Facebook. Aqui a gente também tem Instituto Selma Gomes aqui. Aqui a gente tem um Instagram, ó. Acredito que esse aqui seja o Instagram. Vou clicar aqui. Ó, chegamos aqui no Instagram. Perfeito, já apareceu ali também, então isso é bom. Então vamos lá. Vamos fazer a nossa análise aqui. Selma Jonas, o projeto foi criado Projeto não, o Instagram foi criado em 2020. Então nós temos aí 5 anos de Instagram, 137 publicações. Então 5 anos são 60 meses. 60 meses aí, 137 publicações, é uma média de 2 publicações por mês, tá? Então, assim, muito pouco. Nós temos aí 541 seguidores, então vamos pensar em 5 anos de projeto de Instagram, quantas pessoas já passaram pelo projeto, entendeu? Quantas pessoas conhecem a instituição e qual foi a força que foi feita para trazer essas pessoas para o Instagram. Então, aqui, pouquíssimos seguidores, tá? Seguindo, né? Então, vocês estão seguindo mais pessoas do que pessoas seguindo vocês. Aqui a gente tá vendo aqui Selma Jonas, Centro de Dança. Então, aqui Selma Jonas, nós temos escola de dança. Então, no momento que a gente entende como escola, não é um projeto social, tá? Então, aqui estou falando da própria do próprio olhar assim de Instagram. A gente normalmente tem projeto social, a gente tem ONG, organizações filantrópicas. Essa descrição aqui você botou como escola. Então, no momento que a gente bota escola de dança, a gente associa com algo privado. Não que a associação não seja algo privado, mas privado no sentido de uma empresa, de uma escola mesmo de dança que alguém está pagando para estar ali para dançar, tá? Aqui a gente tem escola de dança terapia integrativa, certificado internacional de dança, Pompeia, São Paulo, para todas as idades e necessidades. Então, só nessa descrição aqui, a gente já não consegue identificar que é um projeto social, tá? Então, aqui, Selma, vou falar diretamente para você, né, que você que pediu. Então, aqui, nessa conjuntura aqui que a gente tem aqui, nessa descrição aqui, tá? Eu não consigo ver que é uma associação sem fins lucrativos, tá? Que é um projeto social. Eu identifico como se fosse uma escola de dança mesmo, uma escola para a pessoa pagar para aprender, né, a dançar. Vocês botaram aqui o endereço, legal. Aqui o link da bio, vocês têm informação de WhatsApp, né? Então, tudo bem, perfeito. Vamos ver os nossos destaques. Destaque eu tenho aqui 36 semanas atrás, foi um festival festiva, sem foco, né? E aí você botou ano passado, 18, 19 e 20 de outubro, então foi um evento do ano passado, um destaque do ano passado, não teve nada mais no destaque aqui. Vem o segundo encontro, né? Peraí. Segundo encontro de dança de Pompeia. Então, possivelmente vocês devem ter participado. 189 semanas atrás, um workshop, muito tempo. Ó. Então, vocês pediram para se inscrever, dia 21, até o dia 21. Votação aberta. Então, tipo, votação encerrada. Então, aqui a gente já pergunta o que isso tem a ver com o teu projeto. E sim, pode sim ter a ver, tá? Não tô falando que não tem a ver. Tô sentindo no olhar de que eu sou uma futura doadora, tá? Então, aqui nesse
começo aqui eu já não consegui identificar que é um projeto social. Segundo, eu não consegui entender, assim, o que você faz em si, tá? Eu já entendi que é dança, tá? Já entendi que é dança. Porém, todavia, mais uma vez, cadê a descrição do projeto social? Cadê o público que você trabalha? Cadê as crianças? Mais uma vez, eu já falei aqui, todas as idades e necessidades. Mas assim, o projeto social, ele atende um problema social. Não estou dizendo que ele não vai poder atender outros, tá? Ele atende. Mas quando você fala assim, eu atendo todas as idades, todas as necessidades, tipo, você atende todas as necessidades, como? Educacional, de saúde, de esporte, de empregabilidade, entendeu? E aí fica difícil para o doador entender isso. E sim, Débora, mas eu trabalho com dança específico, eu tô falando de saúde, eu tô falando de autoestima. Tudo bem, gente, mas quanto mais óbvio, mais informativo, mais fechado for sua informação, melhor para o doador. Então aqui eu começo já falando para você que aqui eu não consigo visualizar um projeto. Então, já pensando em destaque aqui, eu colocaria o destaque, como eu disse, em relação ao projeto. Pode ser que aqui, esse Instagram, pode ser o Instagram da instituição, no sentido da escola de dança, não do projeto social. E você está vinculando as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, essa é uma questão. Se você está vinculando o projeto social, a instituição, a escola de dança, e dentro da escola de dança existe o projeto social, que pode ser alguma coisa relacionada a pessoas bolsistas. Então, assim, eu tenho um projeto, eu tenho a escola de dança, que eu atendo 70 pessoas, e dessas 70 pessoas, 20 são alunos bolsistas. E aí, é do projeto social. Aí são outros 500. E aí, se isso acontecer, você tem que colocar dentro daqui das suas redes sociais que existe o Selma Jonas Oficial, ok? Que é a escola de dança, e você colocar um destaque dizendo projeto social. Que aí a pessoa começa a entender que existe um projeto social. E aí você coloca no destaque aqui projeto social. O que o projeto social faz? Qual é o objetivo do projeto social? Entendeu? E aí você vai conseguir organizar essas informações com a gente, tá? E quando eu falo a gente, eu falo nós que somos doadores, ou melhor, potenciais doadores para o teu projeto social. Destaque aqui, tem um evento, né, o terceiro encontro de dança, 18, 19 e 20 de outubro, né, de 2024. Temos aqui a publicação do Feliz Dia das Mães, que deve ter sido esse ano, né? Então, realmente foi esse ano. Então, vamos colocar aí que, se foi esse ano, a gente já tem aí um mês de desatualização das tuas redes sociais. Então, aqui, vou até clicar aqui pra gente escutar uma musiquinha. Que bonitinho, as criancinhas aprendendo a fazer baleia. Então aqui, nossa homenagem a todas as mães, aquelas que geram filhos no ventre, aquelas que geram filhos do coração, e mãe tia, mãe avó, mãe amiga, mãe pai, enfim, parabéns a todos que amam com um verdadeiro amor de mãe. Então assim, legal a homenagem que você fez pro Dia das Mães, mas, oh meu Deus, que bonitinha, mas a questão é, quem são essas crianças? É do teu projeto ou são as crianças da escola de dança Selma Jonas? Entendeu? E aí aquela ideia que se for crianças do projeto, pô, legal, mas se for crianças da própria instituição, no sentido da escola de dança, tipo... E aí por isso que eu falo, é importante que a gente entenda isso, porque você pode colocar dentro da sala de aula, junto com outras crianças, como você pode ter uma turma específica, e aí você vai tirar foto daquelas crianças específicas. Mas como eu falei, fica um pouco complicado a gente trazer empresa e o projeto social ao mesmo tempo. Por quê? Porque senão as pessoas vão associar uma coisa com a outra. Então, assim, minha filha não é no projeto social, por que ela tá aparecendo ali? Vai parecer que eu tô pedindo alguma coisa, que ela é uma criança em vulnerabilidade. Vai parecer que eu não tenho dinheiro para pagar a escola. Olha o problema que você vai estar levando para dentro do projeto, porque uma mãe não quer que você associe o filho dela com o projeto social. Que, na verdade, essa criança não faz parte do projeto. Então, a gente tem que ter essas preocupações. Por isso que eu falei em relação ao projeto. Você pode botar um destaque falando sobre o projeto aqui e você até direcionar um outro Instagram que vai falar só sobre os beneficiários. Então, assim, tipo, eu tenho um projeto social, tá aqui, para a pessoa saber também que o Selma Jonas é a pessoa responsável pelo projeto também, tá? Então aqui eu tenho um destaque, mas eu crio um outro Instagram específico para o projeto social, porque aí eu consigo informar, eu consigo mostrar mais as crianças, eu consigo fazer mais as coisas, tá? E aí vem, se na verdade o Selma Jonas é o projeto, aí eu já tenho que organizar mais essas redes sociais aqui.
Porque aí você pode sim fazer um balé, sim fazer uma aula de dança com valor menor para as pessoas contribuírem para você arcar com as despesas do projeto. Entendeu? Então a gente tem que entender aqui qual é o sentido da coisa, para que não seja ruim para os beneficiários, para que não seja ruim para as crianças que pagam, que fazem parte da escola de dança e as mães ficarem preocupadas que estão associando essas crianças com as crianças de vulnerabilidade. E também a gente pode pensar na questão de, sim, é o projeto todo e aí assim por diante. Então a gente tem que entender o que você vai expor nas redes sociais para que não prejudique a escola de dança, tá? E também que você apresente o projeto social para as pessoas. Então é muito importante que isso seja organizado para que você não deixe de ter recurso para o teu projeto social, tá? Então é só para você entender. Então pensando aqui, a gente tem realmente está desatualizado, porque a última publicação foi em maio, então já tem um mês aí, mais de um mês que o projeto não fala nada, então a gente fica na dúvida, tá acontecendo ou não tá acontecendo? Porque como eu disse, de repente não, o projeto pode estar acontecendo aí em São Paulo, mas eu tô aqui no Rio de Janeiro. E se eu quiser doar pro teu projeto, eu não vou doar, porque como eu não tô vendo nada nas redes sociais, para mim o projeto fechou. Entendeu a ideia? Essa é a questão. Se a gente tem as redes sociais, que é uma porta de entrada para as pessoas entenderem o projeto, para entender quem eu estou atendendo, para entender os problemas, o problema social que eu estou resolvendo, com os resultados que eu estou tendo, se eu não apresento, eu deixo as redes sociais totalmente desatualizada, a pessoa entende o quê? Que não está acontecendo mais projeto, que o projeto fechou, que acabou. Entendeu a ideia? E aí você perde a oportunidade de captar recurso, ok? Aqui você tem aqui, ó, dia 28/4. Então, assim, para a publicação do Dia das Mães, gente, praticamente aí foi mais de 10 dias que demorou para ter uma outra publicação. E aqui você botou Selma Jonas Centro de Dança, Instituto Selma Jonas, junto com a Semente do Bem. Eu não sei o que é Semente do Bem. E aí vem a questão, juntos com Sementes do Bem. O que é Sementes do Bem? Parceiros. Tá, e é que eu que não sei o que é, fiquei na mesma. Eu não sei o que é Semente do Bem. Semente do Bem é um projeto, Semente do Bem é uma ONG que trabalha com crianças, é uma ONG que trabalha com material, como se fala, com material reciclável, tipo bordado de bolsas com um lacre de latinha. É uma instituição, na verdade, que consegue trocar os lacres por cadeira de roda, que trabalha com crianças com deficiência. Não, é uma instituição que é de cachorro. Tem várias possibilidades, porque quem doa, né, tampinha e lacre, tem a ver com doação de cadeira de roda, tem a ver com questão de recurso para conseguir coisa para cachorro. Gente, são várias possibilidades. E aí fica essa ideia. Tá, vocês são parceiros, vocês estão junto com Sementes do Bem. Quem são Sementes do Bem? Eu fiquei curiosa agora para saber quem é. E aqui eu não tenho nada. Eu só tenho o grupo J Pacto, Annalise, Gabriele, Tainá. E eu fiquei na mesma. O projeto Sementes do Bem, eu não sei, mais uma vez, eu não sei se ele tem um Instagram, porque possivelmente ele não tem, porque senão estaria ali com o arroba dele. Entendeu a ideia? Se não tem um arroba, ele não tem Instagram. Se não tem um Instagram, eu que sou do Rio de Janeiro, não sei quem ele é. Aí mesmo que eu fico sem saber quem é o projeto deles, e aí eu fico na dúvida por que tem essa parceria. Aqui a gente já demorou, foi um pouquinho menos, né? Foi Páscoa, então a gente teve aí um tempinho, uma duração de 28, porém, todavia, foi uma semana, uma publicação por semana, então tá pesado. Então aqui, Selma Jonas, Centro de Dança, Instituto Selma Jonas, Amigos da Arte. Desejo a todos uma festa e abençoada Páscoa, tá bom? Uma festa não, feliz e abençoada Páscoa. Dia 13/4, então assim, a gente tá melhorando, né? Então, mas praticamente uma semana depois, uma publicação por semana que a gente conseguiu identificar aqui. Festival Soul Dança Marília 2025, mais uma experiência única. Parabenizamos nossos bailarinos, equipe de apoio, Selma Jonas e todos aqueles que sempre nos apoiam. Selma Jonas Centro de Dança, Instituto Selma Jonas Amigos de Arte, sempre com o compromisso de levar arte, amor, respeito, inclusão e amizade. As fotos representam todos os nossos alunos que diariamente se dedicam e vencem seus próprios limites. Apresentamos 6 solos, onde tivemos a premiação de 4 deles, 3 apresentações em grupo, sendo as 3 premiadas. Somos Selma Jonas, somos Pompeia. Legal? Aí aqui as premiações. Preparação. Legal.
E assim, a foto foi bem legal, tá? Vamos ver se vai rolar aqui a apresentação. Dia 14, deixa eu só aumentar aqui. Ah, só vou voltar aqui rapidinho, que aqui, ó, é festival, alguma coisa, a gente não falou as datas, tá? Mas como foi a publicação do dia 13, acredito que o dia anterior foi um pouquinho da apresentação dos eventos. Eu acredito, tá? Apresentação do evento, porque mais uma vez eu estou interpretando o que você está querendo colocar. Por quê? Porque você não botou uma descrição dizendo, gente, isso aqui foi a apresentação do projeto Selma Jonas, a apresentação foi inspirada nisso aqui, foram 3 alunos, blá, blá, blá. Não teve uma descrição, então eu estou interpretando, tá? Então, por isso que é importante a gente colocar descrição. Outra coisa muito importante aqui é colocar na posição certa, tá? Porque aqui a pessoa não vai conseguir ver. E aí, mais uma coisa, Débora, você pode ver do seu celular, mas a gente está falando aqui pelas redes sociais, pelo computador, então eu não consigo visualizar, tá? Então tá tortinho, mas assim mesmo, acredito que seja Fantasma da Ópera, por causa da máscara. Então, legal, mas poderia vir essa descrição dizendo, ó, esses aqui são os nossos alunos do dança contemporânea, apresentando o Fantasma da Ópera. Ia ficar bem legal. Tá vendo? Aqui vai ter outro, ó. Mas a gente também não consegue identificar o que foi. Qual foi a música, qual foi o tema. Tá vendo? Ele falou aqui, mas esse tempo de espera para a gente ver o resultado também é complicado. Já podia ter começado e ela ter colocado aqui, nossa bailarina, fulana de tal, fazendo a apresentação da música tal, blá blá blá. Então, aqui o que eu entendi foi todos do evento. Ó. Aqui foi a preparação, ó, do evento. Aqui os bastidores, né? É bem legal essas partes dos bastidores. Mas se a gente reparar, a gente teve aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 publicações de um único dia, tá? Um único dia, 10 publicações. E aí, dia 12. Dia 10, ó, agradecemos a todos, reconhecimento do nosso trabalho, o esforço e dedicação dos nossos alunos. Amamos a dança, a arte, a amizade, nossas
Querida cidade de Pompeia, obrigado a todos que nos apoiam constantemente. E aqui, vamos ver o que é essa carta aqui. Um ofício, né, prezada senhora, com a nossa nossos cordiais cumprimentos em atenção à monção, ó, de autoria do vereador Luiz Guilherme Siqueira, aprovando a sessão de ordinária realizada no dia 31, vimos manifestar aplausos à escola de dança Selma Jonas, que levou 5 coreografias para o Soul Dance Festival edição Marília, contando com seus bailarinos de faixa etária de 5 a 40 anos, com Nossas Senhoras, recomendações e com Vossa Senhora renovada professora. Gente, está muito pequeno para mim, tá? Então, assim, legal. E aí ela ganhou aqui uma unção de ok. Mas quem ganhou foi a escola de dança, tá? Então, assim, escola de dança Selma Jonas. Não é o Instituto Projeto Selma Jonas, tá? Foi da escola. E aí, mais uma vez, essa junção das duas coisas, que na verdade eu sei que tá engrandecendo o teu projeto, o teu trabalho, a escola de dança, mas a gente não pode esquecer que engrandece sim a escola. Mas e o projeto? Por isso que eu falei que a gente tem que entender se o projeto está dentro da escola, se a escola é o projeto, entendeu? Porque aí fica difícil pra gente. Porque aqui quem ganhou foi a escola, não foi o instituto, tá? Aqui foi dança. A dança tem que ser manifestado. Aqui? Gente, não dá para ler porque tá muito ruim aqui esse. Tá vendo? A dança tem se mostrado, tá vendo? Por causa desse azul, nessa palavrinha aqui, no restinho da letra não deu para entender, tá? Mas aqui é legal que ela mandou aqui melhorar da comunicação e interação social, desenvolvimento da coordenação motora. Ela tá explicando aqui o sentido da dança. Então, assim, legal, mas tinha que ter colocado alguma coisa também aqui na descrição para a gente entender o que é isso, tá? Então, abril teve várias publicações. Aqui Espalha Amor, Instituto Selma Jonas, Amigos de Arte de Selma Jonas, Centro de Dança. Eles foram em algum lugar e aí que também não teve um sentido, né? Tinha que estar escrito aqui, hoje o Instituto Selma Jonas Amigos da Arte, Selma Jonas Centro de Dança, foi ao local X numa tarde para alegrar os idosos. Tinha que ter uma descrição, uma legenda, não simplesmente o Instituto espalha amor. Não, tá bom, vocês podem espalhar, mas aonde que você for espalhar amor? Porque isso faz toda a diferença pra gente, tá? Então, a gente ainda tá aqui, ó. É o mesmo local. Somos além da dança de especial no lar lar dos idosos. Lar dos idosos aonde? Entendeu? E também é importante. Ó, foi lá apresentar para os idosos. Legal, muitas fotos, isso é bom. Ó, muitas e muitas, muitas fotos. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, assim, só acrescentaria aqui nessa descrição o Lar dos Idosos, da onde é que é, qual o nome Lar dos Idosos, tá? Mas foi top. Aqui a gente deixa um pouco sem falar, mas aqui na publicação anterior já foi melhor. No dia 27, ó, super visita hoje, equipe de corrida, né? Aula top, Zumba. A gente aqui tá 15 dias, praticamente quase 15 dias. Selma Jonas Centro de Dança, Instituto Selma Jonas Amigos de Arte, parabeniza com muita alegria os alunos que participaram do Festival Soul Dança 2025. Nossos alunos representaram com muita maestria nossa escola e todos os alunos que deles fazem parte. Nós que acompanhamos a evolução de cada aluno, conhecemos a vitória diária de cada um dos nossos alunos que amam a arte. Legal, ela parabenizou os alunos, aqui foi uma premiação, show de bola lá. Bem legal. Aqui foi a preparação, né, do evento, né? Eu acredito. Também é importante a gente colocar aqui. Isso aqui
É os bastidores das nossas alunas se preparando para o evento do Sou Alguma Coisa. Muito importante colocar descrição, tá, pessoal? Aqui, desejamos que todas as mulheres celebrem sua melhor versão todos os dias. Dia 8 de maio, né, dia da mulher. Dia 24/2, então a gente teve de 8 para 24, praticamente nós tivemos aí quase 2 semanas sem publicar nada. E aqui também não sei o que significa. Deixa eu ver se no dia anterior tem. Não, não sei o que é, mas tem um arroba aqui, possivelmente foi algum evento que eles participaram. Então é sempre importante a gente colocar aqui a participação, o que a pessoa fez. Descrição, legenda é muito importante. E aí, como eu falei anteriormente, aqui, ó, balé, turma adulta infantil, jazz, zumba, dança de salão, Selma Jonas, matrículas abertas, escola. Não é projeto social, entendeu? Então, assim, mais de 30 anos de experiência. Então, aqui a gente treina de quê? Se é matrículas abertas, pode ser projeto social? Pode, gente, pode ser projeto social. E aí a gente tem que colocar na descrição, gente, projeto social. Não projeto social, as inscrições as novas turmas de Zumba, estão com as inscrições abertas até o dia tal. Que aí a gente consegue identificar quando vai começar aquelas informações bem fechadinhas para a gente entender que é projeto social. Aqui não, aqui você bota as inscrições estão abertas. É tipo, tá, vem quem quiser, para nada disso. Então é importante a gente colocar isso. E aí, mais uma vez, a gente não consegue identificar o que é o quê? Se é o projeto social ou se é um instituto, se é uma Jonas, tá? A gente já saiu aqui para 2024, ó, outubro, então só para vocês entenderem que a gente saiu de janeiro, outubro, novembro não foi feito nada, dezembro não foi feito nada, então 2 meses sem publicação. Então, só para entender aqui, aqui a gente já consegue entender que está com uma desatualização em relação às publicações, tá? Então, assim, a última publicação do ano foi essa daqui, que já tem mais de um mês. Então, você identifica, tá acontecendo ou não tá acontecendo o projeto? Então, como eu disse, se a gente tem a ideia, tá? Tem a ideia de que o projeto é social, que o projeto está acontecendo, precisa estar atualizado. Mais uma vez, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Se eu quiser contribuir com o teu projeto social, eu preciso ter confiança nele. E confiança vem através de informações, através de uma boa comunicação, mostrando o que o projeto faz, para quem faz, o que ele está fazendo, quanto ele está gastando, quanto ele está precisando, esse tipo de coisa. E aqui, mais uma vez, eu não identifico como um projeto social, eu identifico como uma escola de dança. Débora, mas teve as ações aqui, ó, vou mostrar aqui no final, que a gente foi visitar o Lar dos Idosos. Gente, vocês podem visitar o Lar dos Idosos, tá? Pode visitar o Lar dos Idosos sem problema nenhum. Pode ser até uma ação da própria escola de dança para conscientizar os alunos sobre a questão da terceira idade, da saúde, de criar essa responsabilidade da criança, entender o respeito ao idoso. Você pode ter feito isso sem ser um projeto social, entendeu? Mas a questão mesmo de que as ações do projeto social têm que aparecer. E aqui eu vejo mais ações da escola de dança do que do Instituto Jonas, como se fala? Do Instituto mesmo. Selma Jonas. Então, é aquela ideia. Aqui pode ter as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Mas não pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo. Existe uma diferenciação. Precisa ter como se fala, um caminho para cada um. Como eu disse, se isso aqui for da instituição, projeto social, você vai falar do projeto social. O que vocês fazem, para quem vocês fazem, qual é a missão de vocês, quais são os valores, contar um pouquinho da história de vocês. Se isso aqui for da escola de dança, vocês vão falar sobre a escola de dança. Então, como eu disse, aqui eu vejo mais escola de dança do que projeto social. Outro ponto aqui é a questão de captação. Não vi captação. Eu não vi vocês fazerem ação de falar para a ação, tá? Primeiro ponto. O ato de falar. O que é o ato de falar? Chamada para ação. Gente, se você quer contribuir para fazer com que mais crianças estejam dentro do projeto, para que possa ter uma qualidade de vida, doe para o projeto. Não teve essa chamada para ação. Segundo ponto,
E também não teve a chamada de ação para compartilhar, para curtir também, não teve essa chamada de ação. Segundo ponto, eu não vi nesse mês, no ano todo, tá? De 2025 até agora, e descendo assim para 2024, não teve ação de captação de recursos. Não teve uma rifa, não teve um almoço, não teve um pedido de doação para o brechó, nem dizendo que ia ter um brechó, não teve ação para captar. E aí aquela ideia, se é uma escola, você tem recurso para bancar a escola, porque tem aluno pagando. Se for um projeto social, você tem patrocinadores, porque se você não está pedindo recurso é porque você não precisa. Então, isso é um ponto. Então, por isso que é importante a gente entender e falar da melhor forma possível para as pessoas. Porque se eu não falar direito, eu não consigo recurso. Eu não consigo que as pessoas entendam a importância do meu projeto social, tá? E aí eu quero deixar aqui uns direcionamentos, tá? Para você, Selma. Primeiro ponto, se esse for o Instagram da escola de dança, você faz isso. Coloca no destaque a questão que existe um instituto Selma Jonas. E aí você direciona para um outro Instagram que você vai fazer exclusivamente para o Instituto Selma Jonas, tá? E aí lá você vai botar todas as informações. Quem é o projeto, quando foi criado, qual a missão, visão e valores do projeto, quais são as crianças que vocês atendem, foto das crianças, foto das atividades, atividades internas, doações, aí você vai falar do projeto, tá? Só para você entender um pouquinho, para que aí as pessoas comecem a se conectar com o Instituto Selma Jonas, não com a escola de dança Selma Jonas, ok? Então vamos lá. Perguntinhas aqui. Eu sempre pergunto para vocês o que está faltando para vocês captarem recursos dentro do seu projeto. E aí você disse, conhecimento e parceria. Então, tá aí um pouco do que você pode estar mudando no teu projeto, nas tuas redes sociais, para você estar começando a se conectar com pessoas e conseguir captar recursos. Mas é preciso que você faça as ações para captar, ok? Eu entendi que você consegue fazer brechó, mas aí você consegue essas roupas da onde? Se você não está pedindo e se você não está vendendo, tu está vendendo para quem? Então, tá aí um ponto aí que tá aí a questão. Tá? Então, vamos lá. 3 perguntinhas que você colocou aqui. Como captar recursos? Então, você pode captar recursos de várias formas. Você pode captar recursos de pessoas. O que é isso? Você pode conseguir doação de dinheiro com pessoas, você pode conseguir voluntariado com pessoas, você pode conseguir doações recorrentes que a pessoa dando todos os meses para você, você pode conseguir uma doação pontual, um produto que aquela pessoa quer dar naquela hora, um dinheiro que aquela pessoa quer dar, que vai ser só uma vez, então pessoas. Segundo ponto, você pode captar de empresas que possam dar para vocês produtos, serviços e dinheiro. Terceiro ponto, você pode captar de eventos, bingo, bazar, brechó, aula de dança, no sentido de, não falar nem aula de dança, bingo, bazar, brechó, almoço. Você pode captar disso que eu acabei de falar, de próprias ações que a própria ONG faz, tipo aula de dança. Você pode falar, gente, a gente faz aula de dança de salão com preço popular todas as quintas e sextas, em vez de R$ 60, R$ 80, é R$ 60 que vai ser direcionado para o projeto social. Então, é uma forma de você estar captando recurso, tá? Uma outra forma é você fazer um workshop falando sobre a dança, tá? Outra forma de você captar recurso pode ser você fazer um festival de dança, ok? Você pode captar de editais, lei de incentivo, parceria com o governo, vaquinha, que é escrevendo um projeto específico. Você pode pegar um valor pontual ali para fazer uma ação de um projeto e assim por diante. Você pode captar de várias formas. Onde encontrar parcerias? Então, para você encontrar uma parceria, é importante que você entenda seu projeto social. E como eu disse, é importante que você entenda seu projeto. Aqui, mais uma vez, você está misturando escola de dança com o Instituto Selma Jonas. E importante, se o patrocinador for procurar vocês, ele vai ver o que eu tô vendo agora. Você tem uma escola de dança e você quer recurso para essa escola de dança? Aí você fala, não, eu quero recurso para o Instituto Selma Jonas. E aí ele vai perguntar, tá, quem são as crianças? Como que eu vou conseguir identificar tudo isso? E se você não conseguir falar com ele sobre isso, fica difícil você captar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se organizar para que você consiga parcerias. Óbvio que você vai conseguir parcerias que podem nem perguntar sobre como você vai se organizar, se tá bom, se tá ruim, é isso. Porém, todavia, você pode conseguir com essa, mas você vai fechar a porta para outras. Entendeu? E eu gosto de falar que é importante que você abra a porta para todas as oportunidades que estejam realmente alinhadas com o teu projeto social e que sejam legais. E que não façam nenhum problema contra o problema social que você quer contribuir, quer ajudar, tá? Como é acessar recursos? Então, para você acessar recursos, você vai atrás deles. Então, assim, recursos são pessoas,
espaço físico, produtos, serviços e dinheiro. Para você acessar esses recursos, você tem que ter conhecimento de como ir atrás desse recurso. E aí, ir atrás do recurso precisa de estratégia, ok? Primeiro ponto, as fontes de recursos são essas que eu te falei. Fazer eventos, fazer bazar, fazer aulas, como se fala, ir atrás de empresas. Então, você pode ir atrás desse recurso. Se você quer participar de editais, você pode ir no Prozas, tá? Inscrever sua instituição no Prozas para que você consiga ter com mais antecedência os editais que estão abertos. Então, assim, recurso tem. A questão toda você tem que saber se você consegue acessar esses recursos tendo a estratégia e as documentações corretas, tá? E claro, se você tem dúvida, né, em como fazer isso tudo, eu te convido a participar da Semana Destravando a Captação de Recurso para a ONG, tá? Se você ainda não está inscrito, link na bio. Para quem está me vendo pelo YouTube peraí, enrolei aqui. Para quem está me vendo pelo Instagram, link tá na bio, e para quem está me vendo pelo YouTube, o link tá na descrição desse vídeo. Participa da Semana Destravando a Captação de Recursos, que você vai entender como você ter recurso aí dentro do seu projeto social de forma íntegra, conquistando a confiança de patrocinadores recorrentes. Então, Selma, dá um feedback pra gente aí, coloca tudo isso que eu falei para você aqui, das melhorias das redes sociais, da questão de você pensar em montar um outro Instagram direcionado ao seu projeto e assim por diante, porque eu acredito que você fazendo essas mudanças que eu te falei aqui, você já vai conseguir aí estar enganjando pessoas e fazendo com que elas doem para o seu projeto social. Mas, claro, faça as mudanças e atualize as redes sociais, porque é muito importante que as pessoas entendam que está acontecendo o projeto. Legal? Gratidão, se inscreva e até a próxima análise. Tchau, tchau!